ainda que a gente não veja. Muitas vezes a gente fala, mas eu não estou sentindo. Isso não significa que o Senhor não está agindo. O Senhor está agindo. E Ele vai agir. Porque Ele é o Todo-Poderoso. O grande eu sou. Amém? Glória a Deus por isso. Domingos. Vem aqui orar, meu irmão. Amém. Glória a Deus, amados. Vamos orar aqui pelo Fábio, para que o Senhor possa ministrar a todos nós, através dele, o que está no coração do Senhor, que Fábio tenha toda a liberdade, fluidez do Senhor, toda a tranquilidade, que o Senhor venha sobre ele para ministrar a nós. Amém? Pai, nós glorificamos o Teu nome, por tudo que o Senhor fez nesta manhã, neste lugar, pelo Teu amor, misericórdia, pela Tua bondade para cada um de nós. E pedimos agora, Senhor, como igreja, que o Senhor venha, através do Fábio, concluir ou dar continuidade àquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Que o Fábio possa ter, Senhor, toda a liberdade no Senhor. Porque ele está em casa, ele é família, filho, e naturalmente ele receberá do Senhor aquilo que está no teu coração e que ele possa, com toda liberdade e clareza, ministrar a tua igreja e que nós possamos ter o coração aberto, liberado, possamos ter o nosso coração assim cheio do Teu Espírito para receber, porque só em Espírito nos comunicaremos em Espírito. Amém. Portanto, Senhor, ministra-nos a nós, através do Fábio, o que está no Teu coração, no nome de Jesus. Amém. Amados, glória a Deus. Nós, agora põe um óculos, para eu poder enxergar aqui. Hoje nós não temos o Ari aqui com a gente. Ele, a Marta, o Rafa e a Isa estão num casamento lá em Vitória. Irmãos, filhos de irmãos queridos, casando hoje, Hoje. Glória a Deus. Já o Senhor unindo e formando mais uma família. E é tão gostoso estar como testemunha nisso, Então, mas o Senhor não depende das pessoas. O Senhor quer achar em nós coração disposto, disponível, pronto. E Ele levanta, e Ele toca, e Ele traz, e Ele usa aqueles que Ele deseja. Amém? Então, o desejo aqui é compartilhar algo que o Senhor trouxe. E no mesmo momento em que quero compartilhar essa palavra, eu desejo que o Espírito Santo fale no seu coração. Porque o Senhor tem inúmeras maneiras de se comunicar conosco. E Ele não precisaria de ter uma pessoa aqui na frente, falando. A palavra em Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, através dos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. E o Espírito Santo é aquele que comunica essas coisas. E eu desejo que o Espírito Santo toque no seu coração hoje. E fale a despeito e apesar de mim aqui. Eu quero clamar ao Senhor que, ainda que você olhe aqui para frente e me veja, que você receba essas palavras vindas do Senhor sobre a sua vida. Amém? Que você receba algo ministrado pelo Espírito de Deus. Que você abra o seu coração para que o Senhor toque de uma maneira que Ele alcance o que Ele quer alcançar em você. Amém? Essa semana, por 2 vezes, a Fabiana compartilhou algo na quarta-feira, na célula, e depois na sexta-feira a gente estava num grupo de estudo, e eu falei para ela, compartilha de novo. Mas eu não vou chamar você para compartilhar agora, pode deixar. Mas dentre as coisas que o Senhor falou com ela, Ele dizia que nós temos que prestar atenção quando nós declaramos coisas, porque a palavra, ela traz aquilo que é declarado à existência. Nós já ouvimos isso e o Senhor Jesus ensinando isso àqueles homens ali no tempo em que Ele viveu na terra, Ele falou que o universo foi formado do mundo espiritual, aquilo que não existia veio a existir. E isso aconteceu pela palavra. Se a gente pegar o iniciozinho da Bíblia, nós vamos ler lá que no princípio a terra era sem forma e vazia,
E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz. E houve luz. E Deus fez a luz existir através da palavra. E essa palavra fez existir algo que não existia, passou a ser real ali. E aí, nesse iniciozinho da Bíblia, se a gente segue lendo, a gente vai ver que Deus formou todo o mundo, todo o universo, na verdade, através da palavra. E depois, lá na frente, no Evangelho de João, a gente lê que a palavra se tornou verbo. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Amém? Então, querido, quando a gente fala algo, a gente tem que prestar atenção no que está falando, porque as palavras que saem da nossa boca produzem um efeito. Em 2 Coríntios a palavra fala, eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. E quando nós declaramos, as coisas se tornam reais. E assim acontece também com a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, e hoje, muitas vezes as nossas Bíblias são eletrônicas, né? A gente olha aqui, eu estou olhando para 2 dispositivos eletrônicos para poder ler a Bíblia, para poder ver as anotações que eu fiz ontem. Mas nós temos que entender que quando nós falamos a palavra de Deus e declaramos aquilo que o Senhor nos entregou, e ainda que tenha entregue através de homens, ainda que sejam homens que escreveram a Bíblia, quando a Bíblia foi composta por cada um dos livros que está ali, desde que ela começou a ser escrita, até o final, na ordem cronológica, que não é aquela ordem que a gente lê ali, mas na ordem que ela foi sendo escrita, e depois ela foi colocada de uma maneira conjunta ali, a própria Bíblia fala que a palavra foi inspirada por Deus, que ela é inspirada por Deus, e que é viva e eficaz. Então, quando nós falamos a palavra, quando nós declaramos a palavra, o efeito que a palavra produz é vida. Ela é uma palavra viva, ela produz vida. Ela serve para animar, corrigir, admoestar, consolar, mas ela produz vida. Então, quando lemos a palavra, nós temos que entender que estamos lendo algo que talvez a gente já tenha lido alguns trechos, dezenas. Estou olhando para a Cornélia, talvez centenas de vezes. É só porque é uma irmã que lê muito a palavra, viu, queridos? Então, e às vezes nós vamos ler o mesmo trecho e o Espírito de Deus vai nos falar de forma diferente. E glória a Deus por isso. Porque a palavra vai estar ali, a letra vai estar ali. Mas quem traz vida nessa letra é o Espírito de Deus. Amém? Hoje nós vamos ler várias passagens da Bíblia. E eu quero te convidar a ouvir, a ler junto essas passagens e ser ministrado, ser ministrada por essa palavra. Então, quando você lê a palavra aqui, e a gente normalmente projeta, e glória a Deus que os irmãos auxiliam muito ali, para que a gente leia na mesma versão, no mesmo tempo. Mas quando você lê a palavra, eu quero te convidar hoje a ouvir de uma maneira, ou perceber de uma maneira, que você sinta que é o Espírito Santo falando com você. Porque aquilo que você vai ouvir daqui ou de mim, pode não mudar a sua vida. Mas aquilo que você ouvir do Espírito Santo de Deus, vai transformar a sua vida. Amém? O tema dessa palavra é algo que não é muito confortável. Muitas vezes, nós buscamos a palavra basicamente para ânimo, para consolo, para nos alegrar, para nos dar esperança. Mas a palavra também nos ensina, nos corrige, nos exorta. E eu creio que a palavra hoje é para nos trazer atenção a algumas coisas que são de profunda importância. E que muitas vezes, pelo nosso dia a dia, pela forma que a gente vive, essas coisas vão
tomando uma relatividade. E ainda que cada um de nós conheça, entenda as palavras que nós vamos ler hoje, muitas vezes nós não tomamos ação em cima disso. Porque talvez nos consideramos já fazendo algo, talvez nos consideramos já praticantes dessa palavra, mas eu quero te convidar a ouvir e a ser aberto, porque o Espírito quer falar. Nós vamos falar sobre generosidade e sobre ofertas. Nós, quando conhecemos o Senhor, muitas coisas foram transformadas na nossa vida. Se nós lembrarmos de como nós andávamos antes do Senhor, e hoje avaliarmos, depois de conhecer o Senhor Jesus, como nós andamos, nós podemos perceber que há uma mudança radical, uma mudança profunda. E ainda que você ainda não tenha passado por essa mudança profunda, você está num processo de ser transformado. Amém? Nós falamos de irmãos que estão hoje selando a sua aliança com Deus através do batismo. Vão entrar as águas. E a palavra fala que todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, eu passo a ser participante do corpo de Cristo. Então, eu vivo como Cristo, eu sinto como Cristo. A palavra, em Lucas, quem que vai ajudar? Marco Rossi vai pegar? Maravilha. 14, de 25 a 33. Se você tiver com a sua Bíblia em papel ou eletrônica, você pode abrir também. Se você quiser anotar só essa passagem, eu sugiro que você anote as passagens que nós vamos ler, para que você possa depois voltar nessas passagens. Você vai lendo, né? Maravilha, versículo a versículo, tá bom. Eu vou só tentar fazer uma coisa aqui que eu estou lutando. É verdade. Boa. Então, vamos ler esse texto juntos. 25 a 33, Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amados, a palavra fala de uma maneira muito clara. Quando nós conhecemos o Senhor nos convida a andar com Ele, a caminhar com Ele, e o que Ele nos pede não é muito, é pouco na verdade, mas Ele nos pede tudo, tudo, tudo. Essa passagem no versículo 33 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu tenho certeza que os irmãos já ouviram essa palavra. E essa palavra ela é realmente definitiva. Nós chamamos de porta do reino. Nós chamamos de porta do reino o arrependimento, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E nós chamamos de porta por quê? Porque são coisas que acontecem antes de eu entrar, de eu ter aquela vida com Cristo. E os irmãos que nós apresentamos aqui diante da igreja, que vão ser batizados, eles já tiveram uma atitude que é definitiva, que é arrepender. O arrependimento é que transforma. A decisão, quando eu falei que o batismo não é uma decisão, uma consequência, a decisão é quando eu escolho viver para Cristo. Então, eu não vivo mais para mim mesmo.
Não vivo mais para minha vontade. Eu vou viver agora para Jesus. E essa transformação é o que a palavra fala no versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aqui parece muito forte essa palavra, mas o que Jesus quer dizer? Que não tem como você ser governado por Ele se você não entregar tudo. 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 A sua vida, o governo da sua vida, seus direitos, suas vontades, a sua esposa, seus filhos, seus amados, tudo. E quando nós entregamos todas essas coisas, queridos, nós entregamos também algo que para nós nos é muito caro. O que quer dizer caro? Nesse sentido, querido. A gente fala em entregar ao Senhor vontades, desejos, planos, família, pessoas, mas muitas vezes nós não nos lembramos ou nós nos esquecemos que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, sabe quando tem uma pergunta, você vai comprar alguma coisa ou vai fazer um cadastro, um cartão de crédito, uma conta no banco, tem uma pergunta assim: qual é o seu patrimônio? Já respondeu essa pergunta? Qual é o seu patrimônio? Seu patrimônio significa tudo aquilo que você ajuntou durante a sua vida. Você comprou um terreno, uma casa, um apartamento, um carro, um título de banco, aplicações. Tudo que você possui forma um patrimônio. E aí, meu amado, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso patrimônio, ele foi junto. Tudo foi junto. Tudo foi junto. E nós muitas vezes falamos das coisas voltadas ao espiritual, e glória a Deus por isso, porque o mundo material veio a existir do espiritual, mas nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser irresponsáveis ou levianos com aquilo que é físico, porque nós vivemos servindo a um Deus que é espírito, mas esse Deus que é espírito, ele nos sustenta no mundo material. Tudo o que nós compramos, conquistamos, ajuntamos, todo o nosso patrimônio veio de onde? Dos céus. Dos céus. A palavra fala, ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Eu sei que você sabe disso. E glória a Deus por isso, porque muitas vezes, se nós não prestarmos atenção dessas coisas, corremos o risco de acharmos que é pela força do nosso braço. E não é pela força do nosso braço. É o Senhor que tem nos dado. Amém? Eu sei que se você tem uma vida séria diante do Senhor, você tem o conhecimento e entendimento disso. Mas o que eu quero te convidar nessa manhã, pela palavra, é entender que o Senhor quer mais do que aquilo que a gente tem vivido. Mais. Muitas vezes, quando vem aqui alguém à frente, ou nós estamos com aquelas pessoas que nos acompanham, ou quando nós estamos num grupo caseiro, numa célula, numa reunião, e a gente fala desse assunto, parece que não faz parte desse contexto todo, porque é muito material para parecer espiritual. Mas o material faz parte das nossas vidas, queridos. Nós estamos aqui, graças a Deus, todos nutridos, vestidos, num lugar confortável, com cadeiras confortáveis, e para tudo isso foi necessário o quê? Recurso material. Recurso material. E sim, foi o Senhor que nos deu. Mas nós precisamos entender que Ele, como dono de todas as coisas, Ele nos entrega esses recursos para que os recursos fluam. Porque talvez se esses recursos ficarem guardados ou encerrados em contas de bancos de pessoas que não conhecem o Senhor, o uso daquele dinheiro vai ser limitado. Mas a partir do momento que os recursos financeiros Deus direciona para as mãos do seu povo, então Ele tem acesso a esses recursos, amém? As nossas contas bancárias,
os nossos patrimônios são do Senhor. Amém? Olha o que a palavra fala em Atos, capítulo 2, 42 a 47. Será que consegue colocar tudo, Rossi? Obrigado, querido. Diz assim, só um pouquinho que eu vou pedir um favor aqui para a Gabi. A palavra diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, o contexto dessa palavra aqui é como vivia a igreja primitiva. Em termos de tempo, o que está acontecendo aqui, o que a gente está lendo aí, aconteceu logo depois que Jesus subiu aos céus. Ele subiu diante dos olhos dos apóstolos, e aí os irmãos lembram dessa passagem, eles ainda estavam olhando para o Senhor Jesus subir nos ares, e os anjos disseram a eles, o que vocês estão procurando lá em cima? Da mesma maneira que vocês viram Jesus subir, assim também Ele vai voltar. Amém? E o Senhor, então, nos deixou um legado como filhos, como corpo, como igreja, que é algo que o Senhor entregou para aqueles homens que conviveram com Ele naquela época, proclamou, mas Ele ensinou como deveriam viver. E aí, antes dele subir aos céus, os irmãos lembram o que foi que Ele falou, quando Ele juntou toda a multidão que estava ouvindo Ele, e os discípulos estavam juntos, os apóstolos também, e Ele falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, se hoje essa palavra chegou a nós, é porque alguém ensinou alguém, que ensinou alguém, que ensinou alguém, que ensinou alguém, e foi sucedendo assim até essa palavra chegar a nós. Amém? Aleluia, aleluia. Porque essa palavra, como a gente falou, ela é viva e eficaz. Então ela não vai morrer na letra, ela vai produzir em nós ensino, conhecimento, revelação e aplicação. E quando eu aplico essa palavra, então eu dou vida, eu devolvo a vida, a palavra que chegou até mim. E aqui a gente vê a igreja que ficou ali, sendo conduzida pelos apóstolos, com aqueles discípulos que ouviram o ensinamento de Jesus. E esse texto fala claramente ali, no verso 44 e no 45, ela fala assim, todos os que creram estavam juntos. Havia uma comunhão, uma união em comum. É fato que eles não estavam fisicamente juntos o tempo todo, como nós. Por mais que a gente deseje passar bastante tempo junto, ou todo o tempo junto, mas nós não estamos o tempo todo juntos, mas mantemos a nossa unidade em espírito, a nossa unidade de fé. Então aqui fala que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E aqui, talvez você, quando leu essa passagem, pode ter pensado assim, gente, então o povo ia conhecendo Jesus, pegava suas propriedades, pegava suas casas, vendia tudo, já que todo mundo estava junto, entregava ali um monte de recursos nos pés dos apóstolos, e aí isso era distribuído para todo mundo ficar bem. Amados, aqui fala que eles creram, estavam juntos e tinham tudo em comum.
Mas presta atenção no que está falando ali. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles vendiam aquilo que eles tinham acumulado, porque eles, ainda que usassem a casa que moravam, eles consideravam que o terreno, a casa que eles tinham, os bois, as posses, podiam ajudar alguém que não tinha. Então esse ensino, ele foi também colocado por Jesus. O que os apóstolos estavam aplicando ali, e por isso que a igreja primitiva mostra como ela ficou depois da subida de Cristo aos céus, os apóstolos estavam aplicando aquilo que eles aprenderam com Jesus. Amém? Olha esse outro texto, também é em Atos, capítulo 4, 32 a 35. Atos, capítulo 4, versos 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. É a mesma narrativa de Atos dos Apóstolos, da vida da igreja, dizendo o quê? A mesma coisa. Havia uma unidade, uma comunhão onde todas as pessoas que tinham recursos, que tinham patrimônio, entendiam que, à medida que alguém passava necessidade, havia também a necessidade de se desfazer daquele patrimônio que não lhe pertencia exclusivamente. Olha só, olha o final do verso 22. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém lhes era comum. Comum. Se é comum, era impossível que dentro da igreja, ou onde a igreja atuava, alguém passasse necessidade. Sabe por quê, queridos? Essa palavra, nem no capítulo 2, nem no capítulo 4, ela fala com a gente assim: os apóstolos precisavam exortar os irmãos a que vendessem os seus terrenos, as suas casas, as suas posses, para ajudar os outros. Sabe de onde vinha isso? De cada um. Isso vinha de cada um. Claro, como eu disse aqui, as pessoas precisavam aprender isso, porque a gente só aplica quando a gente aprende. Mas a partir do momento que eu aprendo, eu preciso aplicar, querido. Eu preciso aplicar. O Senhor tem te abençoado, e glória a Deus que o Senhor tem te abençoado. A palavra fala num texto ainda que a gente vai ler, que o Senhor tem nos dado muito mais do que aquilo que a gente precisa. E Ele não erra na medida. Portanto, se Ele deu mais do que aquilo que eu preciso para viver, é porque com aquilo que Ele deu, eu preciso ajudar o outro. Eu preciso entregar para o outro. Então eu quero te dizer nessa manhã que eu estou falando com você, em nome de Jesus Cristo. Porque aquilo que você tem, o Senhor tem colocado nas suas mãos para que você use. Mas à medida em que você vê que o que você tem pode ser repartido, uma coisa eu quero te alertar: sempre, em todo âmbito, vai haver a necessidade de uma oferta. Então pode ser que, e pela graça de Deus, pode ser que a gente olhe ao nosso redor hoje e, conhecendo os irmãos, a gente fale: oh Senhor, muito obrigado, porque não há ninguém que esteja passando necessidade aqui entre nós. Amém? Porque também o Senhor nos garantiu que Ele nos daria diariamente o pão e todo o nosso sustento. E temos sido abençoados por isso. Amém? Temos sido abençoados por isso. E nós temos que entender que há um propósito do Senhor nos abençoando para isso, que é repartir, repartir, repartir. Eu quero falar de ofertas, querido. Ofertas. As ofertas,
E talvez os dízimos, eles entrem também nessa classificação. Porque existem na palavra os dízimos e as ofertas. E tem alguns livros que tratam bem claramente disso. O profeta Malaquias, ali, o último livro antes do Evangelho de Mateus, fala claramente dos dízimos e das ofertas. Mas vamos entender que cada um tem o seu propósito. O dízimo, lá de trás, do tempo dos judeus, ele já era separado para o sustento da obra. Para aqueles que ministram, para aqueles que vivem da obra. E as ofertas? As ofertas são usadas para todo o restante. Todo o restante. As ofertas abençoam pessoas que precisam, como a gente leu. As ofertas realizam obras que Deus tem colocado no coração de alguns homens, que Ele impulsiona à frente, e Ele leva esses homens à frente. Muitas vezes esses homens são julgados, porque eles vão diante das pessoas para pedir recursos, e as pessoas falam assim, mas ele quer, mas... Quando, na verdade, como igreja, nós temos que entender que tem homens que o Senhor tem levantado para ir, sim, atrás dos recursos da obra que Ele colocou no coração desses homens. Amém? O Senhor me falou esses dias, e já tem, na realidade, quase 2 semanas sobre esse assunto. E nós temos conversado bastante em casa sobre isso. E graças a Deus nós temos exercitado o que o Senhor tem nos chamado. Porque além da gente saber que nós temos que exercitar isso como discípulos, tem momentos em que o Senhor fala com você, e Ele fala assim, isso é para você. E você vê uma obra, o Espírito Santo toca no seu coração e fala assim, esse é com você. Às vezes você faz até que não entendeu, mas o Senhor fala, isso é com você. E muitas vezes Ele te dá até o valor que você vai fazer isso, ou até o que você vai entregar como oferta. Então nós temos que saber o que o Senhor quer falar conosco. O que Deus está falando conosco hoje, agora, e o que o Senhor quer abrir os meus ouvidos para a partir de agora. Fábio, eu nunca parei para pensar nisso. Amém, meu querido? Pode ser que não mesmo, pode ser que você não tenha tido ensino disso, mas a oferta é uma coisa cotidiana. Cotidiana. Cotidiana quer dizer o quê? Todos os dias. Todos os dias. E aí eu preciso entender isso com clareza, porque todos os dias eu sou chamado a repartir o que eu tenho. Repartir o que eu tenho. Eu quero ler com vocês algumas passagens bem claras, porque à medida em que a gente fala das ofertas e de como a igreja vivia, nós vamos entendendo que essas pessoas tiveram um impacto tão grande da vida de Jesus e da vida dos apóstolos junto com eles, e que os levou a uma vida assim constante. Mas eu quero ler alguns outros textos que são das cartas de Paulo para igrejas que ele foi formando, para pedaços do corpo de Cristo, que num contexto de igreja são a mesma igreja, mas em várias cidades, porque Paulo viajou pra caramba, porque Deus falou assim, olha, por mais que você seja um judeu e que você tenha estudado e que você conheça o idioma, e não só o idioma como língua, mas como falar com esse povo judeu, eu não quero você falando com os judeus. Eu quero você falando com os gentios. Os gentios naquela época eram quem? Os que não eram judeus, não eram um povo escolhido. Então, os gentios eram aqueles que precisavam receber essa palavra para serem transformados pelo Evangelho de Cristo. Para serem alcançados primeiro. Na realidade, todos precisavam. Nós somos os gentios. E Deus chamou Paulo e falou assim, você vai pregar para esses gentios. E esse homem viajou muito. Num momento em que não tinha avião, não tinha navio, tinha barco, mas não tinha navio, não tinha carro, não tinha moto. Cadê o Diógenes? Não tinha moto, uma pena, mas não tinha. Queridos, e quando ele viajava, é porque o Espírito direcionava e falava assim, vai lá, naquela terra, porque lá tem um povo que eu quero que você alcance. E ele falava para o povo, e o povo entendia a mensagem do Evangelho, rendia suas vidas a Cristo, se posicionava, e ali sim, ficava uma igreja em que Paulo ia cuidando. E normalmente ele fazia isso, e ele ficava um tempo ali, com aqueles irmãos, nas mais diversas localidades. E assim que ele deixava um povo firme, passava o ensinamento, ele ia para outro lugar. E às vezes, e a gente lê muito do que a gente vai ler agora das passagens, a gente lê cartas de que Paulo, tendo passado por um lugar, deixava a igreja vivendo ali firme, multiplicando, como a gente lê aqui, como a gente leu em Atos 2, que enquanto a igreja vivia
Deus ia acrescentando dia a dia outros que iam sendo salvos. Então ele saía daqui e ia para cá, mas passava um tempo, ele recebia alguém, ele ficava em outra cidade, que muitas vezes nem era tão perto. Ele recebia alguém daquela localidade e aquela pessoa falava assim, ó Paulo, depois que você saiu, está rolando isso. Ele falava, então, peraí, você vai voltar para lá? Vou. Então, deixa eu escrever um negócio aqui para eles. E nem era muitas vezes de próprio punho, mas ele ditava e essa carta era escrita, ele entregava esse documento, devolvia para esse irmão, e o irmão voltava para a localidade dele com uma exortação, com uma direção. E essa exortação vinha de maneira clara, tanto é que essas cartas vieram fazer parte da palavra que chegou até nós hoje, porque essas exortações não eram só para aqueles povos daquelas localidades, mas são exortações para cada um de nós. Amém? Então, quando nós lemos essa palavra, tem sim um ingrediente histórico. Mas como diz um irmão, a história, ela é didática para que a gente entenda que a base daquilo que Deus deseja, ela é realidade desde então, para chegar até nós e se tornar realidade. Amém? Entendeu bem isso? Primeiro texto é Romanos 15, de 14 a 29. Será que dá para pôr ou é muito grande? Veja como fica. Romanos 15, de 14 a 29. Se ficar muito, porque agora tem uns textos grandes aqui. Se ficar muito grande, a gente quebra ele em dois. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Da mesma maneira que Paulo fez todas essas viagens, os irmãos sabem que quando a Bíblia foi juntada, vamos chamar assim, com a vontade de Deus, ela não é apresentada de maneira cronológica, certo? Então, muitas vezes você está lendo, a gente acabou de ler Atos, agora a gente vai ler uma passagem em Romanos, depois a gente vai ler uma passagem em 1 Coríntios, depois a gente vai ler uma passagem em 2 Coríntios, e essa é a ordem que a gente vai ver a Bíblia, aí no papel, aqui no telefone, mas vocês vão perceber pela narrativa de Paulo nessas cartas, que muitas vezes ele faz referência de algo que já aconteceu. O que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, da maneira que eu disse, é que o Espírito Santo traga a atenção de vocês como era a prática da igreja, como era o ensino da igreja quanto à liberalidade, quanto à generosidade, quanto às ofertas, quanto a contribuir todos os dias, em todo o tempo. Olha lá, Romanos 15, do 14 ao 29. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável. Amados, vou dar uma parada aqui, porque ele está falando para os romanos, e essa carta tem um contexto muito especial, porque Paulo era cidadão romano, e ele escreve essa carta, e a carta de Romanos, se os irmãos lerem, ela é como se fosse um resumo do Evangelho. E Paulo faz isso de uma maneira tão forte, tão profunda, porque ele, como cidadão romano, ele nunca tinha ido a Roma. Mas ele ouviu que alguns irmãos estavam se convertendo e seguindo o Evangelho em Roma, que era a sede do império dominante de toda aquela área. E ele fala ali como aqueles que são também gentios, porque os romanos não eram judeus. Eram o império, eram o poder não só de mando, mas o poder bélico da época, mas eles eram gentios. E ele fala que, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo, estou lendo 16, de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dos gentios seja aceitável. Ele está falando de oferta, sim. Ele está falando de doação, sim. Porque Paulo, e a gente vai ver em cada uma dessas cartas, que são diferentes, até para povos diferentes, ele está falando de
oferta, de doação. 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. E aqui, meus irmãos, dentro desse contexto, as obras têm a ver com recursos, com ofertas. Então, ele fala de um aspecto espiritual, de conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, por quê? Pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Texto tão grande, ele fala de ofertas e de obras só em algum momento. Mas o que eu quero trazer um destaque aqui é que Paulo não tinha estado com esses irmãos. Ele não tinha ido a Roma ainda. Mas ele ministra ensino quando ele ouviu que alguns tinham se entregue a Cristo. Tinha mais? Oh, aleluia. Cadê? Onde eu parei? Ah, ele segue então? Aleluia. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Eu achei que essa passagem estava na outra que a gente ia ler. Presta atenção no que ele falou aí. Aqui ele fala que ele nunca tinha ido para Roma, mas ele fala que agora ele se sente livre para ir a Roma. Então que ele vai visitar os irmãos. E ele fala aqui num contexto de que ele vai visitar, porque, a gente vai ver mais para frente, porque ele ele recebeu oferta do povo em que ele estava reunido, da localidade que ele estava reunido, e que esses irmãos enviaram Paulo para lá, enviariam Paulo para lá, que de fato ele foi depois. Mas aqui ele fala que ele chegaria, porque ele iria estar com esses irmãos, e presta atenção no 24, ele fala assim, penso em visitá-los, em fazê-lo, quando estiver de viagem para a Espanha. Ele ia passar por Roma e ia para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhados. Presta atenção num detalhe, queridos. Numa carta, Paulo fala o seguinte, eu vou chegar aí, vou visitar vocês, vou estar com vocês, depois eu vou para a Espanha. E eu vou para a Espanha porque vocês vão me enviar. E ele fala que ele vai passar um tempo ali, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Amados, Paulo não entrava, antes da viagem dele, não entrava no Airbnb, não entrava em Booking, não entrava em site de reserva, não ia em site de hotel. Sabe onde ele ficava? Na casa da igreja, na casa dos irmãos. Isso era comum. Alguém ia viajar, onde ficava? Na casa do outro. Não precisava contar que ia despender, que ia ter que gastar recursos para ficar ou para se alimentar. E mais do que isso, ele fala, depois, quando eu for para a Espanha, são vocês. A gente faz assim porque é din-din, né? É muito velho isso aqui ou não? Faz isso até hoje ou não? Faz? Faz isso aqui? Então tá bom. Me senti bem, velho. Vocês vão me enviar. Irmãos, está todo mundo acompanhando? Glória a Deus. Essa palavra precisa tocar nossa mente, nosso coração, entrar no nosso espírito. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve, deu vontade, foi inspirado por Deus para que a Macedônia e a Acaia, para eles levantarem uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olha que tremendo. Ele
Eu não lembro se ele está em Éfeso aqui ou em Corinto, nesse momento que ele escreveu a carta, mas ele está escrevendo para os romanos e falando assim, ó, daqui de onde eu vou levar uma oferta que os irmãos da Macedônia e da Acaia fizeram para Jerusalém. Para Jerusalém. E sabe para quem era essa oferta? Para os judeus que foram convertidos em Jerusalém e que estavam passando necessidade. Então Paulo estava falando que ia para um lado e que ia contar com a ajuda dos irmãos, mas também ele estava contando que ele estava indo para Jerusalém, levando uma oferta que aqueles irmãos da Macedônia e da Acaia levantaram, porque souberam que irmãos em Jerusalém estavam passando necessidade. Você está entendendo bem isso, irmão? Isso lhes pareceu, 27, bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, porque Jesus, a vida dele foi naquele âmbito ali, da Judéia. Então, Jesus não fez essas viagens que Paulo fez. Então, quando ele fala que, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, é daquilo que Cristo fez ali em Jerusalém e na Judéia, devem também servi-los com bens materiais. Então, eu recebo algo, eu dou algo. Eu recebo algo espiritual, eu dou algo material. Eu vou dar algo espiritual, mas eu vou dar algo material. Amém? Tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado esse fruto, entregue a oferta, passando por vós, eu irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 16, 1-4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Aqui ele está falando com os coríntios, né? Ele está falando como aconteceu na Macedônia e na Acaia, que a gente acabou de ler. É depois, mas ele está falando como ele falou para as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, separa na sua casa, conforme a sua prosperidade, e vá ajuntando, para que não façam coletas quando eu for. Ou seja, eu vou chegar aí. E até que eu vá, no momento em que eu estiver com vocês, nós não vamos levantar oferta, chamar todo mundo, traz um pouco do que você tiver em casa. Vocês vão preparar essa coleta, vocês vão preparar essa oferta. Então, dia a dia, você vai separar um pouco do que você tem e vai guardar. Dia a dia, até quando eu for estar com vocês. O 3. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, Paulo está dando uma direção clara aos coríntios aqui. Separem a oferta, já vão separando, dia após dia, todo dia. Separa a oferta. Quando eu chegar, a gente vai ver quem a gente vai enviar e eles vão levar a oferta da igreja toda. Para onde? Para Jerusalém, onde haviam os necessitados. Então, a igreja já começou a fazer isso, com esse ensino. 2 Coríntios 9, de 1 a 15. Quer quebrar em dois? De 1 a 8 e depois de 9 a 15, alguma coisa? 1 a 7 e 8 a 15. Põe 1 a 7 e depois a gente vai de 8 a 15. 2 Coríntios 9, de 1 a 7 e depois a gente vai de 8 a 15. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui para a igreja em Coríntios que eu vou falar algo para vocês que é desnecessário, porque vocês já têm isso em mente, vocês já foram orientados, vocês já foram ensinados a cuidar da assistência, da oferta. Porque reconheço bem a vossa presteza, da qual me glorio junto dos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem despercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Lembra o texto que a gente acabou de ler? Que ele fala, eu vou estar com vocês, mas no momento em que eu tiver, não vou levantar oferta.
Vão juntando nas casas de vocês. E Paulo falou para Macedônia e Acaia para fazer a mesma coisa. E ele falou, olha, agora eu falei tão bem de vocês e usei vocês como exemplos, então, a hora que eu chegar aí, eu tenho certeza que vocês vão estar com a oferta pronta. Porque se for alguém da Macedônia e da Acaia junto comigo, quem vai passar vergonha são vocês. O 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Por isso estou mandando gente na minha frente para checar aí com vocês, que a hora que eu chegar vai estar tudo pronto. E isso, o 6. E isso, afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, ou por constrangimento, ou por extorsão, porque Deus ama quem dá com alegria. Amados, nós vamos seguir esse texto, mas grava esse versículo 6. E eu não estou falando de uma venda de prosperidade, meu amado. Estou sendo muito sincero com você, que é meu irmão. Nós andamos juntos aqui. Nós caminhamos juntos. Os irmãos conhecem a vida da igreja em Campinas. É até difícil, muitas vezes, para muitos irmãos trazerem ensino aqui sobre dinheiro. Pouco a gente fala disso. Mas muito a gente precisa fazer sobre isso. Muito. E esse verso 6, ele fala assim, ó. Ixi. Volta um pouquinho só para a gente gravar. Eu quero te chamar a gravar isso. E isso eu afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E que semeia com fartura, com abundância também ceifará. A gente vai voltar depois em uma passagem da palavra que fala exatamente isso. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia em abundância, colhe em abundância. Às vezes a gente vê essa palavra, né? Aquele que semeia pouco, pouco terá, e o que semeia muito, muito terá, né? Mas não é para a gente olhar como se fosse uma troca. Opa, então quer dizer que se eu for dar, eu vou ter bastante, né? Não é esse sentimento? Bem colocado. Não é uma troca com Deus. Eu quero ganhar muito, então eu vou lá, rapo tudo e vou dar tudo, porque aí Deus é obrigado a me dar muito mais. Aqui é uma coisa bem clara. Se você plantar, todo mundo já fez essa experiência do grãozinho de feijão na escola. Se você plantar um grãozinho de feijão, vai nascer o quê? Um pé de feijão. Depois ele vai virar vagem e vai ter mais feijões ali. Se você plantar 2, você tem o dobro. Se você plantar 3, 4, vai aumentando. O que a palavra fala aí é isso. Aquele que semeia pouco vai colher pouco. Se eu dou pouco, amado, bota uma coisa na sua cabeça. Se você dá pouco, se você oferta pouco, não é que você vai deixar de receber, mas você vai receber pouco, porque você ofertou pouco. Se você oferta muito, você vai colher mediante a sua oferta. E eu estou falando isso diante dos irmãos sem um pingo de constrangimento. Sabe por quê? Porque é a palavra que fala isso para a gente. Se é o Espírito Santo de Deus que tem que colocar isso no nosso coração, então é o Espírito Santo que está falando com você. Se você não está exercitando oferta, você precisa exercitar a oferta. Se você não está ofertando, você está semeando pouco. E eu estou falando, queridos, eu não estou pressionando e nem constrangendo nenhum de nós, nenhum de vocês. Eu estou falando isso com toda a liberdade no Espírito. Quer seguir essa palavra, por favor? Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, merchandising, hein, Cornélia? Distribuiu, o 9, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo,
para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amados, essa palavra ela é tão clara, ela é tão profunda, que, de fato, a leitura dessa palavra, o entendimento disso, nos faz pensar diferentes nessa questão de ofertas. Amém? Eu quero ler mais 2 passagens, e aí nós podemos terminar. Quero só pedir aos pais, tem criança que está fazendo bastante barulho, não sei se está fora da escolinha, mas Lice, ou Michel, dá um pulinho lá com... Isso, por favor, obrigado. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 1 a 18. É muito? Faz 1 a 9 e 10 a 18, então. Glória a Deus por isso. Não, divide, faz 1 a 9 e aí a gente... Senão não dá para ler. Aqui Paulo está falando da condição dele, como aquele que prega o Evangelho. E os irmãos sabem que Paulo, ele abriu mão de viver daquilo que ele poderia viver. Porque a palavra fala aquele que vive para o Evangelho, que viva do Evangelho. Digno é o trabalhador do seu salário. E Paulo fala aqui que ele poderia viver, porque ele passou a vida pregando o Evangelho. Mas que ele abriu mão disso. Olha só o que ele fala. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, de uma esposa, né? Como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz assim também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida esse direito? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois pesa sobre mim essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá.
Queridos, é longo sim o texto, mas se você conseguiu entender e captar o que Paulo está falando aí, é que o que o Senhor estabeleceu é o seguinte: enquanto proclamamos a Jesus, enquanto falamos, enquanto pregamos, e Paulo, especificamente no caso dele aí, ele fala o seguinte: a palavra determina que aquele que prega o Evangelho, ele deve viver do Evangelho. Então nós temos entre nós irmãos que vivem do Evangelho. Nós temos irmãos entre a igreja em Campinas e a igreja que nos cobre em todo o Brasil, que deixaram a sua vida profissional, apesar de terem profissões, deixaram a sua vida profissional para cuidar da igreja, para cuidar do povo de Deus. E isso é trabalho. E esse trabalho, a palavra fala que é remunerado por aquele que recebe esse trabalho. Amém? Então existe um compromisso. Esse compromisso, ele é celestial, ele é espiritual, mas ele é prático. No que diz respeito a dízimos, ninguém, meu irmão, entre nós, ninguém vai ligar na sua casa e falar: ó, primeira semana, hoje é dia 8, quinto dia útil já foi, pode colocar o dízimo aí. Ninguém vai fazer isso. Sabe por que ninguém faz isso? Porque você já tem essa liberdade em Cristo. Porque você já recebeu esse ensino. Não precisa que hoje... Cadê o baú? Mostra o baú aí, Tiagão. Não precisa que hoje alguém fale assim: irmãos, tem ali o baú, do lado esquerdo é dízimo, do lado de cá é oferta, para você ir lá colocar. Até porque é a mesma coisa na minha casa. Se for esperar eu ter dinheiro físico na carteira, não vai ter, eu não ando com dinheiro físico. Mas ninguém precisa me falar: o Pix da igreja é o CNPJ da Alcic. Por quê? Porque eu vou mandar minha oferta em Pix. Você está entendendo isso? Eu vou mandar meu dízimo em Pix. Porque eu tenho esse compromisso diante de Deus. Porque a obra é sustentada por nós. A obra é sustentada por nós. As famílias são sustentadas por nós. É daquilo que Deus nos dá que sai o sustento. Amados, a gente pode falar muita coisa bonita e que o Senhor é poderoso para sustentar cada um de nós, e isso é verdade, nós vivemos por isso. Mas a coisa é prática. Nós precisamos, no momento em que entendemos que é o dízimo, às vezes não é o quinto dia útil, como eu falei, porque muitas pessoas têm contratos, são profissionais liberais, mas você sabe o dia que é para você dar, ou os dias que são específicos para você doar. O dízimo, que é o seu compromisso. O dízimo existe algo e um ensino todo específico para isso, mas a gente tem um parâmetro, já desde o Antigo Testamento, que é 10% do que eu ganho. Ah, mas é 10% antes de recolher o imposto ou depois do imposto? É 10% antes do meu cartão refeição ou é depois? Fala você com Deus. 10% é um parâmetro lá de trás. Hoje a gente começou lendo aqui a palavra em Lucas, que fala que aquele que não dá tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então esse parâmetro é você e o Senhor. Agora tem um outro parâmetro que da mesma forma nos faz viver uma realidade, que é a oferta. E a oferta não é 10%, não é 20%, não é 30%, não é 50%. O Senhor vai te falar quanto é. Mas ela precisa existir. Ah não, mas esse mês eu dei o dízimo, então eu não vou dar oferta. Meu irmão, são coisas diferentes. São coisas diferentes. E são coisas necessárias. A palavra está mostrando isso para nós, queridos. Por isso que a gente pode falar isso com liberdade. A gente pode... o bolso é uma área muito sensível do nosso corpo, né? É muito sensível. Tem gente que tem cócega no pé, mas muita gente tem dor no bolso. Então, quando a gente fala disso, parece um assunto proibido. Mas eu quero ter toda a liberdade, como eu falei para os irmãos agora, de ministrar isso, e que essa palavra entre no nosso coração, e que isso seja prática entre nós. Prática, prática. Eu vou sim, no final aqui da palavra, eu vou te convidar a ofertar. Tem ali, a gente não colocou o baúzinho da oferta e do dízimo só hoje. Todas as reuniões gerais, ele está ali. Talvez devêssemos voltar a fazer isso nos nossos encontros de célula, nos nossos encontros de estudo. Por quê? Para que haja um momento de oferta. Talvez nisso até nós, como pessoas que estão cuidando da igreja, devamos fazer isso com mais frequência. Mas isso não é só papel de quem está à frente, de quem foi chamado para pastorear entre os irmãos. Não é. Isso é cada um de nós como discípulo. E para encerrar, Lucas 12,
É outro texto grande, tá? De 13 a 21. Lucas 12, de 13 a 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre você e o seu irmão? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei dessa forma: destruirei os meus celeiros e vou reconstruí-los ainda maiores. Aí sim, eu recolherei todo o meu produto e todos os meus bens nesses celeiros. Então eu direi à minha alma: Tens de depósito muitos bens para muitos anos. Agora você pode descansar, comer, beber e se alegrar. Mas Deus disse a esse homem: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ainda assim, o 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Queridos, as coisas acontecem numa velocidade daquilo que existem as necessidades. Deus nos dá coisas que são para aquele dia. Deus nos dá coisas para usar naquela semana. Deus nos dá coisas para usar durante um mês ou no próximo ano. E o Senhor tem nos ensinado também a guardar. E o guardar não é simplesmente para a gente poder encerrar em celeiros e deixar guardado e falar assim: já posso me aposentar. Graças a Deus, eu tenho com o que viver até o restante da vida, agora eu vou só curtir. O Senhor nos mostra que aquilo que Ele nos deu é para que eu possa repartir com aquele que não pode ainda deixar de lado o trabalho árduo, porque ele precisa receber uma oferta. Porque existem coisas sendo feitas nesse mundo que precisam da nossa oferta. Por isso Deus te deu dinheiro agora. Porque se você só guardar em celeiro e deixar ali guardado para ir usando, comer, beber e se regalar apenas, então, cada um de nós, se fizermos isso, é miserável. E o Senhor não nos chamou para vivermos em miséria. Nos chamou para vivermos em abundância, de alegria, amor e de recursos. Amém, queridos? Eu creio que ainda existem coisas nesse sentido que o Senhor deseja falar. Eu tenho até uns 8 outras passagens aqui, de coisas que o Senhor mostrou claramente sobre generosidade, sobre oferta. 2 passagens quando Jesus comissiona os discípulos a irem para pregar o evangelho. Vão e saiam, vão pregar o evangelho. O que ele fala? Não levem bolsa, não levem alforge, não levem nada, guardando comida, dinheiro, nada. Vocês vão com a roupa que estão e com a sandália dos pés. E onde vocês forem pregar, vocês vão ser recebidos nas casas. Ali vocês durmam, comam, se alimentem, e dali vocês vão receber o sustento. E depois vocês saem dali e vão para outra casa. E por 2 vezes o Senhor faz isso. Primeiro com os apóstolos e depois com um grupo de 70. Dizendo que vocês não precisam ficar preocupados com o que vocês vão comer. Eu já preparei isso. E essa expressão vem pela vida da igreja. Aqueles que já ouviram, que têm revelação disso, ou aqueles que vão receber o Senhor e vão ter revelação disso. Amém, queridos? Nós somos aqueles que têm revelação disso. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o íntimo do nosso coração, todo o nosso pensamento e todas as nossas vontades. A nossa reação à Tua palavra e aquilo que o Senhor nos fala, quando o Senhor nos instiga e faz, Senhor, nascer em nós um desejo, ou muitas vezes quando lemos, como fizemos agora na Tua palavra, e raciocinamos e pesamos dentro de nós aquilo que temos feito, se estamos em conformidade com a Sua palavra ou não, e mais do que isso, com a Sua vontade ou não. Então nessa hora, Senhor, nós queremos diante do Senhor dizer que se não temos praticado dessa forma, que o Senhor nos perdoe. Porque temos retido para nós.
Porque temos sido, Senhor, como essa palavra fala, de certa forma, avarentos, por não ter cuidado daquilo que o Senhor tem nos alertado a cuidar. E agora, Senhor, nesse tempo aqui, nos ensina a exercitar isso. Já, a partir do dia de hoje, agora, Pai, toca no nosso coração, fala conosco. E aí, Senhor, que nós façamos isso por liberalidade, como disse a outra palavra que lemos, com alegria. Para que com alegria, Senhor, exercitemos aquilo que o Senhor nos deu. Sejamos gratos, Senhor, e também através dessa oferta de gratidão, possamos expressar, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.